quando nós nos achamos bons, nós duvidamos da bondade de Deus. Quando você acha que você merece mais, você então acha que Deus é injusto. Se você gosta da exposição do Evangelho, deixe o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber notificação. E se eu lhe disser que muitas vezes em que você se encontra amargurado, isso tem a ver com inveja? E se eu lhe disser que muitas vezes você está desanimado, e isso tem a ver com inveja? E se eu lhe disser que muitas vezes você está sendo pedra de tropeço na vida de outras pessoas por conta de inveja? E se eu lhe disser que muitas vezes você se torna estúpido, irracional, não consegue enxergar um palmo diante de seu nariz, não tem percepção das coisas mais óbvias por conta de inveja? O salmista se encontrava assim. A inveja, como a Escritura declara, explica inúmeras coisas. Explica, por exemplo, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em Mateus 27:18, o texto bíblico diz que os fariseus haviam entregado Jesus Cristo por conta de inveja. O primeiro homicídio foi por conta de inveja. Caim invejou Abel. Eclesiastes 4:4 declara que o homem, ele levanta de manhã e ele vai para o seu trabalho. Ele se dedica, motivado por inveja. Não pelo desejo lícito de comprar uma casa para que sua família fique bem abrigada. Não pelo desejo lícito de possuir um carro para que então eles possam viajar, se locomover. Não. Eclesiastes diz: o que move o coração humano é a cobiça, é a inveja, é o desejo de ser melhor do que o outro. É o pensamento mesquinho, o sentimento mesquinho de olhar lá para alguém e pensar: por que aquele cara tem um Porsche? Eu nem entendo de Porsche. Mas eu estou notando que nessa sociedade, quem tem um Porsche é o cara. Então eu preciso de um carro daquele. É o que Eclesiastes declara. É, como eu já disse para vocês, o que Ed Bernas, sobrinho de Freud, notou que as pessoas não compram as coisas pelo seu valor intrínseco. Ele acreditava que ele tinha outras ideias sobre a causa. Mas a ideia bíblica da causa dos homens comprarem as coisas é inveja. É inveja. O que mostra que não são as coisas que são ruins em si mesmas. Pelo contrário, a Escritura sempre descreve a matéria como algo bom. O que é ruim é o coração, porque é dele que procedem inveja, amargura e por aí vai. A inveja, diz Tiago 3,16, é a raiz de muitos males. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Há brigas, há confusão, todo tipo de coisa ruim, seja na nossa casa, seja na nossa comunidade. Inveja, inveja. Vamos então começar assim. Em primeiro lugar, o salmista, por conta da inveja, duvida da bondade de Deus. Veja, verso 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Para quem Deus é bom? Não para aqueles que estão com o coração sujos pela inveja. Para esses Deus nunca é bom o bastante. Para esses, Deus parece injusto. Para esses, Deus parece que se esqueceu. Mas para aqueles que têm o coração limpo da inveja, esses veem a bondade de Deus o tempo todo. Até quando estão passando por momentos difíceis. Até quando tudo está dando certo para os homens maus e tudo está dando errado para os homens bons. Deus é sempre bom para aqueles que têm um coração grato e cheio de fé em Deus. Porque com certeza, um dos antônimos de inveja é incredulidade. Com certeza, incredulidade. Incredulidade. Ele afirma então no verso 1 que Deus é bom para com Israel. Ele afirma justamente aquilo que era a sua dúvida. Verso 2, quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes. Como Deus pode ser bom para com Israel, se nós sofremos enquanto os ímpios prosperam, como o salmista vai descrevendo aqui ao longo do salmo? Eu li para vocês semana passada. Tudo que eles fazem dá certo. Eles têm dinheiro, eles têm saúde. Seus desejos são satisfeitos. Eles nunca são punidos. Esse era o olhar
do salmista. E como a gente leu semana passada, o salmista só se curou disso quando ele entrou no templo e viu, diz o texto, viu e compreendeu o fim dos ímpios. Mas no meio disso, Deus usa a prosperidade do ímpio para, em primeiro lugar, disciplinar Israel. Ele viu o fim. Mas no meio, Deus, em primeiro lugar, usa a prosperidade do ímpio para disciplinar o seu povo. Abacuque estava angustiado. A maldade reinava no meio do seu povo. E ele clamava a Deus dizendo, Senhor, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E Deus disse, farei. Trarei a Babilônia para punir Israel. A Babilônia, aquele reino poderoso. Aquele reino cheio de dinheiro, de prosperidade. Abacuque então fica angustiado. Ele fala, Senhor, o pior vai julgar o teu povo. Deus muitas vezes faz isso. Usa a prosperidade dos ímpios para nos disciplinar. Para nos trazer de volta para perto de Deus. Ele pode muitas vezes permitir governantes malignos para que a gente se lembre daquilo que verdadeiramente importa. Porque muitas vezes nós podemos colocar o nosso coração no dinheiro. O dinheiro é uma bênção, mas nós não podemos colocar o nosso coração nele, como que dizendo, sem ele eu não sei o que eu faço. Se esse governo arrancar os meus bens por meio de impostos ou paredão, e colocar no paredão, eu não sei o que vai ser de mim. Então, muitas vezes, Deus permite a maldade de outros homens subjugar a nossa maldade. Em segundo, Deus permite, no meio do caminho, a prosperidade dos ímpios para testar o seu povo. Como ele fez em Deuteronômio 8:2. Lembra-te pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, te deixou passar fome. Por que ele fez isso? Para te provar, para te humilhar. A igreja primitiva, ela não estava em pecado. E ela mesmo assim foi massacrada. 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 Eles eram homens piedosos, homens que amavam a Deus, e mesmo assim foram perseguidos sistematicamente. E por conta disso, há 2000 anos nós estamos aqui testificando que o evangelho é verdadeiro. E para nós o argumento é irrefutável, porque as nossas testemunhas perderam tudo seguindo Jesus Cristo. Deus usou a maldade e a prosperidade daqueles homens para glorificar o seu nome por meio de um povo que, em meio ao sofrimento mais profundo, ainda assim, não abandonou o Senhor, como aconteceu com Jó, que diante de todas as perdas, mesmo assim ele se manteve de pé. Ele manteve a sua fé em Deus, entendendo que a raiz de todas as suas bênçãos era o Criador. Que aqueles frutos que caíam em seu lar tinham uma árvore, que é Deus. E Ele é a razão da existência. Agora, quando nós nos achamos bons, nós duvidamos da bondade de Deus. Quando você acha que você merece mais, você então acha que Deus é injusto. Lembra da parábola dos trabalhadores? Que Deus vai retribuindo de maneira justa a cada um dos homens, e alguns que acharam que Deus estava pagando menos a eles. Eles reclamam. E aí o Senhor retruca assim, amigo, não te faço injustiça. Não lhe paguei o que eu combinei? Agora, são os seus olhos maus porque eu sou bom? É assim que Jesus explica. Ele não dá explicação do porquê ele quis dar mais aos outros. Lembra da parábola? Todo mundo, ele pega a gente lá trabalhando, desde manhãzinha. Ó, você vai trabalhar comigo, 6 horas da manhã. Vai trabalhar o dia todo, vai ganhar 100 reais. Ele vai contratando pessoas no meio do caminho. Uma pessoa trabalha apenas 1 hora. E aí ele paga os mesmos 100 reais para esse cara que trabalhou apenas 1 hora. Os mesmos 100 reais que ele pagou para o homem que trabalhou o dia todo. E o homem, então, que trabalhou o dia todo, falou, Senhor, o Senhor está sendo injusto. Ele diz, não, amigo, eu lhe dei o que eu combinei. Justiça. Agora eu quero dar mais a ele. Eu faço o que eu quiser do que é meu. Essa é a resposta. Não há outra. Pura graça de Deus. Não tinha nada a ver com o mérito do rapaz. Não, ele trabalhou 1 hora apenas. Tinha a ver com a soberania de Deus. Tinha a ver com a graça de Deus. Mas quando você acha que você é bom, que você merecia mais, quando você inveja os outros, você vai começar a entrar naquele terreno que o salmista entrou.
em que os seus pés começam a sambar, começam a patinar. Quando você tem inveja, você é tentado a duvidar de Deus. A inveja é um pecado contra o próximo, mas antes de tudo, é um pecado contra Deus. Diretamente. Por quê? Paulo diz assim: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que se vanglorias como se não o tiveras recebido? Ou seja, somos o que somos pela graça de Deus. Aqueles homens que estão em posição de maior destaque, ali estão porque Deus quis. Não tirando, obviamente, o mérito humano, mas ali estão porque Deus quis. Então, quando você diz, por que eu não estou lá? O que você está dizendo é, Deus, por que o Senhor foi injusto comigo? Quem é que faz o cego? Quem é que faz aquele que vê? Não sou eu, diz o Senhor? O rico e o pobre se encontram, diz Provérbios. A ambos fez o Senhor. Portanto, quando você olha alguém lá e diz, por que ele tem ou não? Antes de pecar contra esta pessoa, você está pecando contra Deus, que deu a ela aquilo pelo qual você agora está invejando. A inveja te leva a duvidar de Deus.